brinca comigo que eu sempre começo as lives falando, para quem não me conhece, eu sou Andréia Pereira, sócia da ON Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. E dando prosseguimento ao nosso projeto Call com Gestor, a gente hoje está recebendo a equipe da Empírica Investimentos. Hoje o assunto vai ser um pouco diferente do normal. Então, assim, vai ter uma pré-pergunta que eu já estou imaginando aqui, que é a pergunta de muita gente. Mas a gente hoje está recebendo Guilherme Lagnado, sócio-gerente e gestor das carteiras de FDIC em crédito privado da Empírica. Ana Cíntia Araújo, sócia-gerente e responsável pelo relacionamento com as plataformas, né, no caso a XP. Gustavo Belger, sócio responsável pela área de riscos da Empírica. E comigo, dividindo aqui a bancada, o Henrique Busquá, nosso head de produtos, que vai fazer uma breve introdução para a gente começar aqui nosso bate-papo. Bom, então, boa noite a todos. Um prazer receber aqui uma parte do time da Empírica, uma asset que tem um trabalho diferenciado, que a gente vai apresentar em seguida. E eu peço aqui a Ana Cíntia, por gentileza, para fazer uma breve apresentação da Empírica, um pouco do histórico dos sócios, do próprio negócio, né? E seus principais números, por favor. Está no mudo, Ana. Está no mudo, Ana. Essa é a frase que mais se escutou ao longo de 2020, né? É verdade. Desculpa, gente. Boa tarde a todos. Anda, Henrique, obrigada aí pela introdução. Bem, dando um breve resumo aqui, falando da Empírica Investimentos, a Empírica completou 11 anos, agora no final de 2020, em outubro de 2020. Os principais sócios fundadores são Leonardo Calisto, Aquiles Feldman e José Eduardo Assunção, foram os principais, não foram os sócios fundadores, né? Leonardo Calisto e José Eduardo Assunção já trabalhavam próximos e juntos ali da época do CCF, e eles permaneceram quando houve a aquisição do banco do HSBC, e conheceram Aquiles Feldman, era o responsável pelo Juridic Compliance do HSBC, Leonardo Calisto era o head de produtos da Asset do HSBC, e o José Eduardo Assunção trabalhava ali na parte de todo o back-office da Asset, ele teve um tempo também na área de fundos de pensão. E ali eles se reencontraram, né, e montaram um fundo. A história deles é bem bacana, porque em 2002, 2003, eles estruturaram um fundo dentro da Asset do HSBC, e esse fundo ele tinha uma composição da carteira em 40% de direitos creditórios. E ali eles estavam, os três, envolvidos diretamente na operação, né, na estruturação daquele fundo. E aí o Calisto teve esse olhar, né, de empreendedorismo, puxa, o mercado ainda incipiente, por que não, né, partirmos para o empreendedorismo? Então a Empírica Investimentos nasceu conceitualmente ali naquele momento. O Calisto foi o primeiro a sair da empresa em meados de 2008, e em 2010, efetivamente, a Empírica Investimentos estruturou o primeiro fundo, e desde então a casa se tornou uma casa especialista em produtos estruturados. Então, hoje nós temos aí, falando em números, né, como o Henrique sugeriu, nós temos hoje sob gestão próximo de 3 bi, 2 bi 800 e pouquinho. Dentro de casa nós temos a divisão, que é onde o Guilherme vai falar com mais propriedade. O Guilherme ele é o gestor dos nossos FIIs. Então, hoje nós temos disponíveis nas plataformas e parceiros 2 fundos, que são os fundos Lotus, que vocês conhecem pela plataforma da XP, e também nós temos um outro produto, que nós chamamos internamente, é o mandato exclusivo, que são outras casas que nos contratam para que a gente desenvolva como se fosse um Lotus para ele. Então, ele é um produto dedicado ao perfil daquela casa. Tá? Então, hoje, em números, nós temos desta divisão de AUM, próximo de 1 bi 100 de FIIs, onde o Guilherme faz toda a gestão desses FIIs, desses mandatos, e também são 16 FIIs, contando já com esses 2 as plataformas, e da parte de FDIC, nós temos 25 FDICs hoje, que aí está a diferença de 1 bi 800, né, na gestão desses FDICs. Então, basicamente, são esses os números, né, que a gente tem para apresentar para vocês.
os principais executivos, de novo, os nossos sócios fundadores, né? E aí também contamos aqui hoje com o Gustavo Belger, que é o head responsável pela área de riscos e pesquisas, né? Nós temos também o Juliano Longo, que é o nosso head da área de produtos, e o Guilherme, que toca a parte de gestão, né? Toda essa parte dos FICs, dos mandatos, e eu aqui atuando nessa parte, com essa parceria aí, com esse relacionamento maravilhoso que a gente tem a oportunidade de estar com todos vocês. Então, eu acho que é isso, Henrique, né? Dando uma visão, falando rapidamente aí para não tomar muito tempo, e passar a palavra para vocês. Perfeito, Ana, obrigada. Eu também sou oriunda do CCF, fiquei feliz que a casa nasceu no CCF, né? Como eu falei, eu vou fazer uma pré-pergunta, Guilherme, para a gente começar a bater um papo. Vocês falaram aí algumas siglas e eu tenho certeza que alguns clientes e algumas pessoas que estão assistindo a gente não fazem ideia do que é um FDIC. Você pode dizer para a gente o que é um FDIC? Claro. Prazer aqui estar com vocês, obrigado pela oportunidade. FDIC, a sigla é Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Então, é um fundo que vai comprar, e pode comprar qualquer tipo de crédito, vamos dizer assim. De uma maneira simples, para todo mundo entender. Uma fatura de um cartão de crédito que você tem 30 dias para pagar, isso é um direito creditório. Uhum. O FDIC pode comprar uma fatura de cartão de crédito. Um empréstimo, um financiamento imobiliário que você fez com um banco, isso também é um documento, um laço do crédito, eu posso comprar isso dentro de um FDIC. E o FDIC, por ser um fundo estruturado, que nem a Cíntia falou, ele tem uma composição ali dentro dele um pouco complexa, vamos dizer assim. Não é igual a um fundo de ação, que eu compro lá 100 ações, o resultado daquelas 100 ações vai para o investidor. Não, é como se ele tivesse 3 fundos dentro dele. Tem a cota júnior, cota mezanino, cota sênior. A cota, e como que divide o dinheiro dentro dessas cotas? O alvo dos nossos investimentos, aí dos nossos fundos, é sempre a sênior e a mezanino, que são as mais seguras dentro dessa estrutura. A cota júnior, ela é a primeira cota que vai sofrer com inadimplência, despesas que o fundo vem a ter, taxa de administração, tudo se resume na cota júnior. Então, um exemplo, eu tenho R$100 dentro do FDIC, 20 de júnior, 30 de mezanino e 50 de sênior. Com esses R$100, eu vou comprar os direitos creditórios. Então, eu comprei lá R$100 de, vamos falar, financiamento imobiliário. Se desses R$100, 10 derem default e eu perder, a cota júnior, que era R$20, vai virar 10. E as outras cotas vão ficar intactas. Eu só vou atingir cota mezanino, cota sênior, se a júnior inteira for consumida, se a mezanino inteira for consumida. E toda essa estrutura, ela é feita para suportar períodos de estresse, que nem a gente passou agora. É tudo pensado de acordo com cada tipo de crédito, concentração por devedor. Então, tem muitos fatores aí que envolvem um FDIC, mas de uma maneira bem simples, é isso. Perfeito. Agora, acho que todo mundo está na mesma página, acho que a gente pode começar aqui nosso bate-papo. Pegando até um gancho do que você falou agora, períodos de estresse, a gente acabou de passar por 2020, um ano bem complicado, foi super desafiante, teve a pandemia, a atividade econômica foi muito impactada, principalmente nos segmentos de pequenas e médias empresas, né? Que são as empresas que costumeiramente antecipam os recebíveis. O que isso trouxe de alteração na gestão de caixa de vocês, dessas empresas, aliás, e como é que ficou a inadimplência nesse período aí de 2020 e agora comecinho de 2021? Legal. Guilherme, se quiser que eu responda essa. Bom, André, Henrique, aí, primeiro, é muito legal estar aqui com vocês e boa tarde a todo mundo que está participando aqui com a gente. Sim, atualmente as pequenas e médias empresas foram as mais afetadas, né, especialmente ali no começo da crise. E aí, acho que na tua pergunta você se referiu ali aos FDICs de factoring, né, os multicedentes e multisacados. Essas carteiras têm um giro muito curto, né, que a gente chama, então a maioria dos seus vencimentos ali se dá entre 30 e 40 dias, tá? O que a gente viu, né? A gente acompanha aqui o índice de liquidez, tá?
mede basicamente o pagamento pontual de todos aqueles títulozinhos dentro do fundo. Esse número, ele basicamente gira em torno de 95% a 90%, tá, historicamente. A gente chegou a ter ali perto de abril, ali entre segunda e terceira semana de abril do último ano, foi o período mais crítico, tá? Esse índice chegou a cair a 70%, tá? Para algumas carteiras. Mas não necessariamente esses 30% que sobraram aí foram perdas, tá? Na verdade, foram adiamentos de pagamentos. Eu diria que a perda histórica, se a gente olhar para o final do ano, ela foi muito perto da perda que a gente já tinha observado em algumas outras crises ali em 2016, tá? Algo perto de 4% a 5%, tá? Então, e também até por ter um giro curto, a gente conseguiu reposicionar essa carteira, tá? Então, a gente foi para aqueles ditos empresas que estavam mais resilientes à crise, né? Como alimentos, por exemplo, né? Naquela ida de todo mundo ali ao mercado. Então, a gente conseguiu fazer um shift ali de carteira bem rápido para também reduzir a exposição àqueles setores mais afetados, né, ali pela crise, para poder reduzir as nossas perdas esperadas, tá? Bom, pegando um gancho aqui, a gente tratou o tema dessa live como investimentos na economia real, né, oportunidades. E a gente imagina que para buscar oportunidades de forma fundamentada, tenha que se haver um bom estudo de cenário econômico. Então, qual é o horizonte de análise e eventuais reavaliações, que é rotina e na empírica? Quais são as ponderações para vocês identificarem os setores prioritários e aqueles de maior risco, que devem ser evitados por um período? E como é que vocês analisam premissa? Vocês vêm do cenário top-down, cima para baixo, ou vocês partem das empresas, no caso um bottom-up, de baixo para cima? Tá, acho que posso responder essa também. A gente tem até uma assessoria que ajuda a gente aqui mensalmente na análise mais macro, tá, de setores, enfim, análise mais típica econômica aí. Eu diria que a gente olha as carteiras como um todo, tá? Acho que essa análise top-down, bottom-up vem muito da renda variável, né? Muito de algumas assets. Eu acho que a gente está olhando aqui tanto o setor do crédito que a gente está, quanto quem é o nosso originador parceiro, tá? Daquele FDIC especificamente. Então, olhamos os processos, as pessoas, a histórico dele, mas também olhamos o setor onde ele está. Então, quão grande é o setor, qual é o histórico desse setor, para onde esse setor está indo. E, claro, que a gente, diferentemente de uma asset de renda variável, a gente tem informação todo dia dos pagamentos. Esse talvez seja a informação mais antecipada, né, de tudo que está acontecendo. Então, a gente está diariamente ali olhando o índice de recebimento dos fundos para ver se está desempenhando em linha ou não com aquilo que a gente tinha estimado lá no começo da operação. Tá? Perfeito. A gente queria pedir para vocês formarem mais ou menos um mosaico setorial das operações de securitização de crédito, tanto industriais como comerciais, imobiliários e prestação de serviços. Quais os setores se destacaram e quais obtiveram boas recuperações da atividade? E quais os segmentos que foram mais afetados? Você já deu uma pincelada, né, Gustavo, em alguns setores, alimentação, você falou de alimentação, mas queria que você fizesse um apanhado maior. Tá legal. Logo no começo ali, né, da crise, março, abril, até o mesmo setor imobiliário foi bem afetado, tá? A gente teve que fazer muita renegociação de alguns contratos, tá? É claro que sempre sob demanda. Até porque era um momento de muita incerteza, né? Você não tinha ideia ainda do tamanho do que vinha pela frente. Eu diria que até se você olhar PMS, você tem um grupo que saiu muito bem, tá? Que é aquele mais ligado ao varejo já eletrônico, né? Então, acho que o pessoal começou a comprar mais de casa, começou a poupar também um pouco mais, né? Enfim, por não estar na rua, por não estar fazendo aquela compra de impulso ali. E aí essas empresas começaram fatalmente a desempenhar melhor.
Mas a gente viu a retomada do próprio imobiliário também muito forte ali a partir de junho, julho, tá? Já bastante gente que morava de aluguel partindo para comprar imóveis, pessoal querendo casas um pouco maiores, até às vezes um pouco mais distantes das grandes cidades, né? Então a gente viu uma volta forte. E fatalmente os que foram mais impactados é o varejo mais tradicional, né? É um restaurante, é uma loja de shopping center, enfim, esses foram realmente daqueles que não puderam abrir as portas, né? Para vender, esse fatalmente foram aqueles mais afetados. Eu acho que o Guilherme pode passar um panorama para a gente da nossa carteira hoje, né? De como está a nossa carteira hoje em cada setor para todo mundo ter uma ideia melhor. Perfeito. Claro, claro, Gustavo. Eu vou falar de uma maneira macro, o que aconteceu na crise, quais setores se destacaram. Aqui a gente tem mais de 16 tipos de lastro de crédito dentro do Lotus FICFIN, então a gente vai desde precatórios federais, financiamento de energia solar, os recebíveis comerciais, que são os de factoring, e a gente teve casos positivos como consignado privado. A gente teve um fundo focado em empréstimos consignados para funcionários de condomínio, então é o zelador, é o porteiro. Acabou que esse tipo de funcionário teve até uma demanda a mais por consignado, porque precisava contratar mais gente para limpeza durante aí o ano de 2020. Então, esse foi um fundo que a inadimplência acabou tendo uma mudança muito pequena, nada relevante que chamasse atenção. A gente teve um fundo também de recarga de celular pré-pago, um lastro aí totalmente diferente. Totalmente. E a gente tinha até a expectativa, a gente empírica, junto com o originador do fundo, que o fluxo de vendas ia cair, porque tem muitas vendas em farmácias, em jornaleiros, então tem muita venda física. E acabou que ali no meio de abril, quando era a expectativa da queda do faturamento, o faturamento subiu em vez de cair. Foi uma surpresa para ambos, nós, empírica e o originador, e o fundo continuou a vida tocando aí sem nenhuma alteração em inadimplência. A gente teve impacto nos multicedentes e multissacados, que são os de recebíveis comerciais, mas como o Gustavo comentou, como o prazo médio dessas carteiras é muito curto, 30 dias, 40 dias, eles conseguiram girar a carteira, focar nos setores mais resilientes e logo a inadimplência voltou aí a patamares mais confortáveis. E também esses fundos eles são muito nichados, eles trabalham com as mesmas empresas há muito tempo, eles estão muito próximos da empresa, então normalmente eles são os primeiros a cobrar, quem cobra antes recebe antes. Então eles estão ali no pé dessas empresas praticamente todo dia, ainda mais num período de crise, eles vão intensificar a cobrança e focar em setores mais resilientes. Esse foi um movimento até de todos os nossos fundos. Eles reforçaram política de crédito, quase emprestando só para os melhores setores, melhores devedores, melhores pessoas físicas, e focaram muito mais em cobrança. Tem até casos que tiraram pessoas da originação e colocaram em cobrança, aumentando a equipe de cobrança para cobrar mais, estar mais próximo do cliente, entender a situação dele e receber aí os recursos normalmente. A gente tem também auto equity, que é financiamento pessoal com garantia de automóvel. Esse foi o caso que eu comentei, que a cobrança foi intensificada. Tem home equity, que é empréstimo pessoal com garantia de imóvel, que foi o caso das renegociações que o Gustavo comentou, financiamento imobiliário. E, enfim, a gente tem 16 tipos de lastros. Essa é a beleza dos nossos fundos, essa diversificação. Bem e é o diferencial que a gente... né? Isso. É o diferencial aí dos fundos. E, obviamente, a gente aprende com todos esses lastros. Quando a gente pega um fundo novo, a gente já sabe direcionar o originador para o caminho certo, estruturar uma empresa boa, que consegue emprestar crédito também cobrar, que é importante os dois. Então, é isso. Perfeito. A gente teve exemplos de todos os lados, nenhum caso afetou cota sênior e mezanino, todos inadimplências controladas,
e monitoradas aí diariamente pela área do Gustavo. Bom, você deu aqui um gancho para a próxima pergunta, você praticamente fez a introdução, que a ideia é discutir aqui os aprendizados de uma crise exótica como essa última, né? Em termos de avaliação, análise, controles, formas de garantir o recebimento e, aprofundando um pouquinho, quais as semelhanças e diferenças com aquela crise de 2014 a 2016, que a Empírica já existia, teve também boa performance, que aqui a gente estuda o passado de vocês desde o início, e havia um risco muito grande de receio de quebra de empresas, que acabou sendo menor do que no momento mais drástico, né? Então, em cima dessa síntese da última grande crise para essa, vocês acham que agora a gente pode ter uma elevação de spreads de crédito ou maior exigência de garantias? Vamos lá, Henrique. Vamos por partes aí. Vamos na primeira, olhando para a crise de 14 e 16, comparando com essa, né? Já que aquela foi um pouco a conta-gotas, né? A crise foi acontecendo aos poucos, né? Então, a gente conseguiu evidenciar essa crise ao longo de 2 anos aí, já nas carteiras, e você tem mais tempo para se reposicionar. Tá? Ali também tinha uma crise de confiança, que acabou, né, ali no próprio impeachment. E a crise agora de 2020, ela foi muito rápida, né? E uma crise que você não tem histórico, né? Uma crise de saúde que acabou se tornando uma crise também econômica. Então, eu diria que essa aqui foi muito mais rápida, né? Você teve ações também rápidas, né? E, até certo ponto do próprio governo, né? Para sair. E também uma crise sanitária, né? Uma crise de saúde que você também, por todo mundo estar em casa, a gente começou a se preocupar muito como que ia ser a dinâmica do trabalho em casa, né? Efetividade de cobrança, o pessoal, né? Tendo 100% do tempo em casa. E a gente conseguiu aprender muito com isso, né? Acho que o desempenho foi muito melhor até do que a gente estimaria. Se você me falasse lá em janeiro de 20, todo mundo ia a partir de março só trabalhar em casa. Acho que a gente saiu muito bem disso tudo. Aí ficou uma resposta muito rápida. O que tem de comum para mim na de 14 e na de 20 é que nas duas crises os FDICs saíram muito bem, né? Porque eles são os produtos que já são preparados para crise, né? Então, lá atrás eu falei de perda histórica, né, de 5%, os fundos têm uma proteção de 25%, 30%. Ou seja, eles já são preparados para cenários de estresse. Tá? Então, a gente sempre olha o histórico, mas também adiciona alguns fatores aí para ter um grau de segurança bem grande. Tá? Então, eu diria que esse é o comum. Eu acho que agora você teve aqui para essa crise alguns ganhadores, não sei se ganhadores, mas você tem crise, mas alguns setores que realmente saíram bem melhores. Eu acho que ali em 14, 16 foi mais que a economia como um todo retraiu, né? Acho que a confiança caiu também, acho que no começo de 20 a confiança estava alta também, e agora ela se retomou, né? Então, acho que eu daria esse tipo de comparação. E o que a gente aprendeu, né? Eu acho que a gestão do nosso dia a dia, acompanhamento de perto com o originador e com o devedor, ele se mostrou muito forte, tá? Nessa crise. Realmente acho que o Guilherme citou ali em algum momento que estar perto e cobrar de perto é um grande diferencial nosso, tá? Então a gente escolhe muito bem os produtos, aí os parceiros para poder estar perto. Isso se mostra realmente uma estratégia muito muito ganhadora, tá? Em um momento como esse. Então, acho que esse é o principal aprendizado e assim, diariamente a gente tem que acompanhar as carteiras. Acho que não tem muita receita mágica aqui para isso também. Eu queria complementar também um ponto, aí mais do lado dos FIIs, com os investidores, que a gente, junto com esse monitoramento que o Gustavo, o cara do Gustavo faz ainda, né, diariamente, a gente passou a reportar também para os investidores
semanalmente, algumas vezes até diariamente, tinha investidor que perguntava como que está a liquidez hoje do fundo multicedente multissacado. A gente fez esse trabalho também, que é um dos nossos valores, a transparência com os investidores. Eu e a Cíntia, a gente fazia 3, 4 calls por dia, falando com os assessores, falando com até pessoa física, investidora do fundo procurou a gente, me ligava no celular, entrava no site da Empírica. Então, todo esse trabalho de transparência foi muito reforçado aí nesse período de crise e trouxe aí confiança para os nossos parceiros. Perfeito. Eu queria também, André, só complementar nesse momento aí da crise que nós vivemos, como o Gustavo mencionou. Eu acho que para nós, né, que somos especialistas nesse produto, a gente, sem dúvida nenhuma, teve uma oportunidade de mostrar o quanto o produto de crédito estruturado ele é desenhado totalmente para suportar esse cenário, né? Então, nós passamos pela crise, né? Se você analisar, obviamente que sim, tivemos resgate nos fundos, nos 2 fundos, mas o impacto desse volume, ele não impactou, na verdade, né, o nosso caixa, as cotas dos fundos. Então, a gente conseguiu passar pela crise, continuar entregando uma rentabilidade diferenciada para o fundo. Então, aquele momento de crise, a gente acabou tendo oportunidades dentro desse momento, né? Então, acho que é legal trazer esse olhar aí, sem dúvida nenhuma, que a gente passou por tudo isso e o fundo continua entregando aí acima da rentabilidade alvo dele, né? Então, só para complementar. Perfeito, super boa complementação. Olhando um pouco pelo lado da empresa, né, do empresário, a gente tem alguns empresários aqui assistindo, qual seria a vantagem para as empresas de portes variados, pequena, média, grande, optar por esse tipo de financiamento, que é a securitização de recebíveis, em relação a capital de giro bancário tradicional? E queria que vocês dessem também uma pincelada qual a dimensão desse mercado, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, Estados Unidos, por exemplo. André, essa é uma pergunta muito boa, tá? Assim, hoje a gente já consegue desenhar uma estrutura com custo total muito parecido com o custo de um banco, tá? E diferentemente do banco, a linha está lá disponível para a empresa de 3 a 5 anos, tá? Que é geralmente o prazo que a gente tem das nossas operações. E também, aí uma crise, você viu muito banco secando linha, né? Então, da noite para o dia, o cara corta a linha. O FDIC, ele tem uma regra do jogo já combinada, né? Que se você respeitar aqueles covenants, o dinheiro estará lá disponível com aquela taxa já pré-acordada. Ou seja, uma excelente alternativa para as empresas, especialmente no momento de crise, tá? Mas até hoje, né, é um custo muito competitivo, né? Porque geralmente você tinha essa ideia, né? De banco é um pouco mais barato, enfim. Mas hoje também a gente consegue taxas bem competitivas com bancos. Se você olhar o mercado de securitização no Brasil, e aí eu estou falando de FDIC, estou falando de CRIs, CRAs, até os FIIs, que são os de papel, né, que a gente chama, aí você deve estar girando em torno de um patrimônio de uns 700 bi, tá? Que deve dar algo perto de 6, 7% do PIB do Brasil. Nos Estados Unidos, a gente está falando de 55% do PIB, tá lá, que dá uns 10 trilhões de dólares. Então, assim, a gente está falando de um mercado bem diferente, tá? Mas a gente está caminhando para lá, tá? Na América Latina, a gente está muito semelhante ao México, tá? Que tem aí uns 10% também do PIB. E aí muito à frente de Chile, Argentina, enfim. Tá? Então, a gente está caminhando rumo aos 55% aí do PIB, igual tem nos Estados Unidos. Só complementar um ponto, que o FDIC é uma alternativa de financiamento. A gente tem casos dentro de casa que a empresa está quase migrando para 100% dentro do FDIC e a gente freia a empresa, fala, opa, eu não quero ser só o seu bolso aqui. A gente quer que você acesse o banco também e não dependa 100% do FDIC. Que é sempre bom você ter outra empresa avaliando seu parceiro. E também teve casos que o FDIC era mais caro para a empresa, veio o período de crise e falou, putz, ainda bem que eu tinha o FDIC aqui, senão eu ia ficar sem funding também. Então, é uma alternativa diversificar seu funding. Então, é muito bom você ter opções para, em momentos adversos, você
conseguir manter sua roda girando, vamos dizer assim. E teus esclarecimentos são bons, que vem totalmente com o título da nossa live, né? Economia Real, Alternativas. E agora vamos começar a entrar um pouco mais nos pormenores da gestão, da complexidade e tentar esclarecer aqui aos nossos clientes e assessores. Não sei se Gustavo ou Guilherme, vocês podem dizer para a gente quais são os critérios de elegibilidade para uma empresa ou carteiras de recebíveis fazendo parte de um fundo multicedente, multissacado? Como é feita o monitoramento da qualidade e nível de solvência desses títulos? Qual o grau de pulverização média de duplicatas no patrimônio de um FDIC? E como vocês controlam a efetiva entrega de mercadorias ou prestação de serviços contratados? Legal, Henrique. Para FDICs multicedente e multissacado, a gente só faz investimentos se a gente for o gestor do FDIC, tá? Porque a gente está semanalmente nos comitês de crédito, que é onde a gente aprova os limites para cada empresa, tá? Então, cada empresa tem o nosso aval para a entrada dentro do fundo. Se a gente enxergar alguma coisa ruim, a gente pode vetar essa empresa para entrar. Ali a gente define basicamente o limite de crédito que tem para a empresa e a taxa que a gente vai operar com ela. Tá? Olhando dentro dos fundos, o que a gente tem de critério? O critério é de concentração e taxa também. Tá? Geralmente, a minha subordinação cobre aí entre 5 e 10 maiores. Tá? Ou seja, eu precisaria, para eventualmente ter algum problema numa cota mezanina, eu precisaria que as 10 maiores empresas do fundo viessem à falência. Tá? Então, assim, é pouquíssimo provável que isso aconteça. O que a gente tem como número de cedentes, mais ou menos, tá? Algo entre 100 a 200 nomes dentro de cada operação, e aí de sacados, aí são talvez milhares, tá? Algo em torno de 2.000, 5.000 nomes, dependendo da carteira e do momento que você olha, né? Porque geralmente a atividade é um pouco mais forte no segundo semestre, um pouco mais fraca no primeiro semestre, então a carteira tende a cair um pouquinho no primeiro trimestre do ano. E vale destacar que a gente trabalha com aquela venda performada, tá? Já o produto já entrega o serviço já prestado, com aceite do sacado, ou então com canhoto de entrega já daquele bem. Tá, claro que você pode ter um eventual risco de diluição, o cara pediu, sei lá, um sapato preto, o cara entregou um sapato azul, mas isso é menos de 1, 2% dos casos, e você tem direito de regresso contra o cedente. Então, não sei se eu respondi todas, mas acho que é isso aí. Respondeu sim. Vamos lá, André, é contigo. Vocês já falaram mais ou menos os segmentos que estão compondo a carteira dos fundos de vocês agora, mas como é que é a distribuição média que vocês fazem para o rating dos emissores? Né? Qual o peso médio dos títulos sem grau de investimento e como é que essa alocação de risco maior agrega valor aos resultados do fundo? Como é que vocês interpretam a relação risco-retorno? Legal, Andréa. A gente tem limites de concentração por rating dentro dos FICs, dos 2 lotes. Em média, assim, a gente tem 20% sem grau de investimento, perto de 25% BBB e o restante acima de A-. Uhum. Essas cotas sem grau de investimento vão ser só de fundos que a Empírica faz a gestão. Que aí é onde o Gustavo está muito perto da operação, está acompanhando ali a originação todos os dias e que a gente tem conforto para comprar essas cotas. Obviamente, ela tem que dar um retorno muito maior do que as cotas AAA, A-, BBB- até. Quando você passa desse nível do BBB para 100 graus de investimento, o spread aumenta também, não é proporcional A para BBB para B. Então, é aí que está o diferencial da Empírica. A gente está muito próximo dessas empresas, desses FDICs, que emitiram essas cotas. Muitas vezes é por falta de histórico que eles têm essa nota, e a gente, por estar perto,
por olhar o crédito todos os dias, tá junto com na cobrança, a gente tem um conforto aí de comprar essas cotas e entregar para o investidor uma rentabilidade diferenciada dentro do Lotus. E muitas vezes esses fundos, a gente tem casos dentro de casa, começaram com um grau sem grau de investimento, na terceira, quarta emissão já estão a mercado captando 100 milhões com grau com A, duplo A, só que aí o spread cai, aí vai para CDI mais 2, mais 3, não é mais CDI mais 5, 6, que é o atrativo aqui da nossa carteira. Acho que esse ponto é bem importante, né? A gente também faz uma avaliação interna, tá? A gente dá uma nota aqui interna para cada cota. Geralmente as agências de rating, elas pedem histórico aí de 3 a 5 anos, então realmente aquele pessoal que não tem histórico, elas punem muito. Mas como a gente tem aí 11 anos, né, fazendo crédito estruturado, a gente já consegue, né, ter uma ideia do que é a inadimplência base para cada carteira, o que é estressada, né, o que é time de cobrança, política de crédito, enfim. Então a gente consegue ter um bom cheiro do que é o produto, né? Então a gente consegue avaliar, acho que até de uma maneira até um pouco melhor do que esperar ter um histórico de 3 a 5 anos, tá? Então isso é bem interessante. Isso aconteceu, por exemplo, no caso da própria Creditas, né? Que entrou aqui sem histórico nenhum e aí recentemente já emitiu aí um FDIC série, acho que AAA, né? Na Senior. Então, assim, já se provou o produto, né? Depois de algum tempo. Então, acho que a gente consegue olhar bem, dado do nosso histórico aqui dentro de casa. Boa, esse tempo de vida e experiência de vocês contribui muito, com certeza. Vamos entrar agora numa parte um pouquinho mais didática, mas acho que é importante aproveitar esses últimos 15, 17 minutos aqui de bate-papo, o tempo está voando, para que a gente possa dizer de uma forma bem transparente para os investidores quais são as formas de remuneração para o investidor que está aqui escutando a gente e como elas são integradas nos FDICs, ou seja, eu tenho lotes com foco em pós-fixado, qual seria o alvo dele, e também do Lotus IPCA, como se dá a marcação a mercado, dado que tais ativos têm baixa liquidez, é uma preocupação da gente como alocador e dos investidores também, e qual seria o comportamento esperado para essa classe de fundos num cenário de elevação de taxa de juros, o Boletim Focus está projetando 4,5% para o ano que vem, e também de elevação de inflação. Vamos dar uma arrumação nisso tudo, por favor, Gustavo, Guilherme e Ana Cíntia. Legal. Em ambos os fundos, as cotas vão remunerar o investidor ou CDI mais, ambos não, desculpa, no Lotus FICFIN eu posso ter CDI mais, porcentagem do CDI ou IPCA mais, também IGPM mais. Então sempre vai ser ou inflação mais uma taxa pré ou CDI mais uma taxa pré. Hoje está desaparecendo porcentagem do CDI, vamos ver se continua. Então é dessa forma que o investidor é remunerado. A cota sênior e mezanino do FDIC, eles têm uma remuneração alvo que vai seguir ali marcada na curva, já respondendo até a questão da marcação a mercado. Essas cotas, hoje, não existe a marcação a mercado. Esse é um movimento até que o mercado está discutindo para começar a criar uma política para marcar essas cotas, mas hoje não existe marcação a mercado para a maioria dos FDICs, vou dizer assim, 99%. Tem alguns administradores que fazem essa marcação, mas não é o caso dos FDICs que a gente investe. Então, essa é a forma de remunerar. A rentabilidade alvo dos fundos do Lotus é CDI mais 3% e do IPCA mais 8%. IPCA mais? 8%. 8%. E, enfim, não existe a marcação a mercado, é uma preocupação para a gente, obviamente, a liquidez. A gente tem acordado com a administradora de manter no mínimo 10% de liquidez em ambos os fundos, para honrar resgates, para ele ficar confortável perante a CVM também.
E esse monitoramento de liquidez é feito diariamente. Todo dia eu estou olhando o que teve de resgate, o que teve de aporte, projetando o fluxo de caixa por 90 dias, no caso do LOTS, que é o prazo de resgate, LOTS PCA, 120 dias. Então, eu consigo me antecipar 3 meses antes de uma iliquidez, que foi o que a gente fez na crise. Muito importante esse prazo. Deu muito tempo para a gente pensar e bolar a estratégia de liquidez para os 2 fundos. A gente acessou o mercado secundário duas ou 3 vezes, a gente conseguiu vender na curva as cotas sem impacto para o cotista. E, obviamente, por causa desse prazo. Se a gente vendesse no começo, aí o mercado estava todo estressado e não ia ter jeito. Mas como tem a 90 dias, a gente esperou 2 meses para começar a procurar um comprador aí no secundário, se necessário também. Aí, respondendo à questão da elevação da taxa de juros e da inflação, na maioria dos FDICs, a gente casa o que é as cotas sêniores e mezanino com o crédito que a gente compra no FDIC. Então, as cotas em IPCA, elas estão muito atreladas ao setor imobiliário. No financiamento imobiliário, IPCA mais uma taxa e o GPM mais uma taxa. Lá para o cotista eu estou remunerando cotista sênior e mezanino, IPCA mais uma taxa. Então, em muitos dos casos, isso está casado. E quando não está casado, que aí eu corro o risco do, vamos dizer, o CDI subir para 10%, 8%, a gente tem o excesso de spread que protege. A gente leva isso em consideração. E o que é o excesso de spread? Eu estou emprestando a uma taxa pré no crédito. Vou dar um exemplo aqui absurdo para ficar claro. De 10% ao mês, e eu estou pagando CDI mais 7%, mais 6% lá na ponta. Então, o CDI tem que subir para 50% para começar esse crédito não conseguir pagar essa cota sênior, nem mezanino, e começar a consumir júnior. Então, a gente faz esse monitoramento mensalmente de todos os FDICs e são números assim, que nem o exemplo que eu dei. O CDI tem que subir para 30%, para 40%, em alguns casos 100% ao ano, que é... A gente já teve casos no histórico do Brasil do dia para a noite subir muito, mas hoje é um cenário muito improvável para a gente. E só colaborando aí com o Guilherme, o FDIC é dinâmico, né? Então, diariamente eu estou comprando crédito e estou recebendo dinheiro. Muitas das vezes, essa taxa pré que a gente transforma ali na ponta, ela é um cálculo pelo menos do custo mínimo que eu tenho no fundo. Então, eu calculo meu custo de capital, mais despesa, mais o que eu acho que eu vou perder do crédito e chego na minha taxa mínima. Por exemplo, quando a gente está falando de IPCA, eu sempre calculo na banda maior do meu IPCA. Então, eu já estou considerando que o IPCA vai subir. Se não subir, o cotista júnior fica muito feliz, porque todo esse excesso de spread vai para ele. Se subir, eu já estou bem protegido. Tá? Então, é um ambiente muito dinâmico. Bom vocês terem... André, eu só queria trazer... Oi, estou no mudo? Não. Só queria trazer um pouquinho do olhar aqui para os nossos produtos, para os 2 fundos Lotus, dentro dessa questão que o Guilherme e o Gustavo mencionaram. Os 2 produtos, eles se complementam, tá? Então, quando a gente olha para a carteira do cliente, buscando tanto a liquidez quanto a diversificação, então, o Empirical Lotus fica com essa proposta de CDI+, e o Empirical Lotus IPCA com a proposta de IPCA+, então, a gente consegue fazer um mix aí na carteira do cliente, gerando um objetivo aí, uma rentabilidade final bastante atrativa. Então, era mais para trazer esse olhar aí para os nossos fundos. A nossa realidade, né? Me permita. Claro. Guilherme, você citou aqui 2 ou 3 vezes uma coisa que a gente fica brilhando aqui, IGPM. Qual o percentual hoje que você tem acredito eu, no Lotus IPCA, né? Com IGPM, e se tem alguma coisa no Lotus pós, vamos dizer assim. Está no mudo. No Lotus IPCA a gente tem, não é uma concentração relevante, 6% em IGPM. E a gente aproveitou aí esse IGPM alto. Não é uma alocação antiga, mas a gente conseguiu pegar aí 3, 4 meses de 2%, 1%, 3% dessa remuneração.
Taxa pré, a gente não tem pré puro. Na verdade, a gente tem 1% do Lotus IPCA numa taxa pré, que é 12%, que faz sentido aí de acordo com a meta, mas o restante está tudo em CDI. Deixa eu pegar do Lotus. Do Lotus, eu tenho em CDI mais pré 70%, eu tenho em porcentagem do CDI 30%, e tenho uma porcentagem bem pequena em IPCA hoje de 0,5% do PL. Então, Boa. a maioria é atrelada ao CDI no Lotus IPCA, obviamente ao IPCA. Henrique, se você me permitir também uma diferença da crise lá de 14 para a crise agora, que essa crise aqui matou o percentual do CDI, né? Que era É um uma ponto a jabuticaba, considerar. né? No mundo Demorou, mas todo, pegou, né? você fala em LIBOR+, né? 50% do CDI lá de 2014 dá 300, 400% do CDI de hoje. Então, não faz muito sentido, né? Do ponto de vista de crédito. Então, acho que esse foi um grande diferencial também. Tá, pegando agora um gancho de um pouquinho do que cada um de vocês falou, a gente passou aí anos e anos da vida aplicando no renda fixa básico tradicional, porque a taxa de juros era muito alta, então o investidor ainda não está muito acostumado com novidades em termos de investimento. Primeiro, eu queria que vocês falassem como é que é a volatilidade dos FDICs, como que os investidores e os profissionais de mercado, os assessores que estão aqui assistindo, podem ter uma visão clara e transparente do risco de cada carteira para comparar com outros instrumentos de renda fixa, crédito privado. E como é que esse tipo de alocação contribui na eficiência dos portfólios, né? Na diversificação, trazendo eficiência para os portfólios. Quem vai responder? Está todo mundo no mundo. Não, legal, tava procurando o mouse aqui para tirar do mudo. Não, legal. Os FDICs, a gente tem, que nem eu comentei antes, está na nossa cultura a transparência. A gente tem relatórios com as informações, a gente está desenvolvendo novos relatórios para passar para os investidores níveis de inadimplência, para ele conseguir olhar a saúde dos FDICs que a gente tem dentro da carteira. Que nem eu comentei também na marcação ao mercado, não temos volatilidade nessas cotas, ela é mínima por conta disso, por não ter marcação ao mercado, então ela sempre vai seguir o que é a curva CDI mais 4, CDI mais 5 que foi emitido. Isso é algo que todos os assessores nos perguntam, como que a gente acompanha, não tem volatilidade, o período de crise, tanto 2014 quanto agora, provou a resiliência dos FDICs. Provou que a estrutura foi desenhada para passar por esses períodos de estresse. É uma alternativa que está crescendo no mercado. Lá atrás, ninguém conhecia a FDIC, agora está com esse boom de fintechs também, é o meio deles se financiarem. Está aparecendo muitas oportunidades de investimento e com uma taxa aí atrativa, que nem a gente tem cota CDI mais 6, CDI mais 7, e juntando tudo isso no Lotus, a nossa proposta é entregar aí CDI mais 3 para os investidores. Acho que respondi tudo. Só para agregar um pouquinho também no que o Guilherme falou, acho que diferentemente quando você compra um CDB de um banco, né, que você não sabe ali onde o banco vai alocar aquele recurso, no FDIC você sabe exatamente até qual setor ele está atuando da economia. Né? Então, você consegue, né, pensar ali o dinheiro, né, e enviar para aquele microsetor ali, né, aquele subsetor da economia. E muitas vezes, se você olhar alguns produtos, se você olhar só por fundos que eles investem, pode até parecer que ele está pulverizado, mas na verdade é o mesmo lastro e o mesmo setor. Então, você pulveriza, mas nem tanto. Né? Aqui a gente, né, em crédito, diferente de renda variável, que às vezes você, né, em renda variável tinha uma carteira muito grande, você praticamente vai replicar o índice, né? Aqui a pulverização no crédito é fundamental, tá? Porque o meu teto é o que eu vou ganhar nos juros ali, né, que eu emprestei, então eu tenho que escolher muito bem os setores e pulverizar o máximo que eu conseguir, tá? Então, a gente tendo
diversos lastros, diversos originadores, a gente consegue isso, tá? Então, acho que esse também é um grande diferencial nosso. Andreia, por favor, eu queria só... o Guilherme mencionou sobre a rentabilidade do Empirica Lotus FICFIN. Eu não sei se todos observaram, mas queria trazer essa atualização. Em setembro do ano passado, nós chamamos uma assembleia onde nós fizemos uma exclusão em regulamento do artigo onde aparecia a rentabilidade-alvo, que era o 125 do CDI. Então, embora o fundo venha apresentando aí uma entrega bem acima daquele 125, nós fizemos uma leitura com os nossos principais parceiros e entendemos que 2% de Selic não fazia sentido mais, ainda que o fundo vinha entregando 170, 190 do CDI. Então, com essa assembleia, nós excluímos a cláusula que tratava da rentabilidade. E a CVM exige que a gente cumpra o prazo de resgate do fundo para que a gente possa oferecer isso, apresentar isso nos materiais informativos. Então, a partir desse mês, isso venceu agora em janeiro, a partir desse mês de fevereiro, o Guilherme, junto com o nosso time aqui, internamente com o time de processos e de TI, a gente está fazendo uma alteração nos nossos materiais informativos. Então, a partir do mês que vem, a gente já vai mostrar essa transição desse benchmark, do 125 para CDI mais 3. Tá? Mas o mais importante é que o Guilherme vem fazendo aí todo esse movimento para entregar isso aí no curto prazo, esse CDI mais 3% para os nossos investidores. Então, esse o principal objetivo agora. A gente está fazendo os melhores esforços, né, para que a gente possa manter aí essa rentabilidade diferenciada do fundo. Perfeito. A gente está chegando aqui no final da live, já são 6h56, uma hora passa bem rapidinho. Eu normalmente encerro as lives pedindo para os nossos convidados deixarem um recado, uma mensagem, alguma coisa que vocês queiram deixar gravado na mente do nosso cliente. Legal. Vou falar primeiro, depois meus colegas falam. Eu gostaria de reforçar aqui os principais diferenciais dos nossos fundos, que é a diversificação de lastro e a entrega de uma rentabilidade diferenciada para os investidores. Os lastros, a gente está focado aí há 11 anos, a gente foi o primeiro a fazer o de cartão de crédito, a gente tem aí precatórios federais, foi o primeiro de home equity também. Então, a gente sempre gostou de empreender na questão dos lastros para entregar a diversificação, que é o único almoço grátis aí que a gente tem, né? É só a diversificação. Então, se não tiver diversificado, você está fazendo alguma coisa errada. Então, esse que é os dois principais pilares, diversificação, rentabilidade diferenciada, e o terceiro pilar, o rigor no gerenciamento de crédito, de riscos também. Perfeito. Eu acho que é isso que o Guilherme falou. Eu acho que assim, tá perto do originador, né? A gente é uma asset de 11 anos e a gente só faz isso. Tá? E acho que é aí que você cria um diferencial grande. A gente focado em crédito estruturado. Então, acho que isso se prova ao longo dos anos. O FDIC é um veículo que aguenta bastante porrada aí, né? Então, isso também se mostrou é verdade também, desde 2002, aí, quando o produto foi instituído. Então, acho que é isso. No começo parece alguma coisa muito complexa, mas na verdade é crédito. É crédito dentro de uma estrutura muito bem protegida. Acho que é isso. Ana, quer deixar? Bom, perfeito. Sim. Eu, para finalizar e complementando a fala dos meus sócios aqui, eu acho que é isso. Do nosso lado, como relação com investidores, agradecer pela oportunidade de estar com vocês, né? Eu acho que todos nós aqui, o nosso principal patrimônio é o investidor final. E vocês, como assessores, né, como asset allocation, então vocês têm esse cuidado, e a gente quer ter essa oportunidade sempre de estar próximo de vocês, porque quanto mais informação, né, quanto mais transparência e clareza, é isso que vocês irão levar ao investidor final. Né? Então, queria só agradecer pela oportunidade de estar, né, reunindo esse time enorme aqui, e vamos adiante. Se ficou, por favor, qualquer dúvida, né, que alguém queira uma atenção um pouco mais especial, o Henrique tem o nosso contato, Dediane e eu, nós estamos à disposição, por favor, nos acione. Se for necessário, a gente chama o Gustavo e o Guilherme novamente. De repente, vocês têm aí algum cliente
né, que tenha uma posição relevante, que é um cliente que precisa de uma atenção um pouco mais especial, de abrir a carteira, de falar com mais precisão aí do monitoramento do lado do Gustavo, como da gestão do lado do Guilherme. Então, por favor, a gente está à disposição e ficamos mais próximos aí de todos vocês. Muito obrigada. Fernanda. Gente, a gente vai aqui entrar na despedida, né? Quero agradecer muito a todo o apoio, proximidade da Ana, da Dediane. Aparece aí, Dediane. Do Gustavo, do Guilherme. A gente tem muito conforto em trazer essa expertise da Empírica. Aqui na OL, a gente é uma casa de alocação. A renda fixa não se resume a CDI e Selic. A gente já conviveu com a Selic a 20, a 15, a 44, lá em 99. E ela não morre, simplesmente o CDI e Selic vai ter um lugar pequeno nessa indústria. Então, aqui na OL, como foi dito aqui pelo Guilherme, Gustavo várias vezes, eles têm proximidade com os originadores, eles têm proximidade com os emissores de crédito. E nós, na OL, temos proximidade com os gestores, com os economistas, com os especialistas. Então, o time aqui está pronto para interagir com os investidores, buscando as melhores soluções aonde quer que estejam. Então, o FDIC, hoje, como tempos atrás, é um instrumento inteligente de diversificação em renda fixa, com baixa vol, que muita gente busca. Agora tem um segredo. Tem que ter tempo, paciência e abrir mão de liquidez, porque eu acho que isso é muito racional. Eu abro mão de liquidez, eu busco um retorno maior. Reserva de emergência, CDI, carequinha. Renda fixa é muito mais que o pós-fixado tradicional. Então, recomendo aqui aos nossos clientes que, a partir de amanhã, contactem o seu assessor para se aprofundar nesse tema. E eu estou aqui à disposição, junto com todo o time da OL. Boa noite a todos. Perfeito. Boa noite. Obrigada pela participação de todos, pela participação dos nossos clientes e até a próxima, gente. Até a semana que vem. Boa noite.